Quando você tem muitas pessoas diversas, você tem justamente o quê? Você tem visões diferentes, crenças diferentes, origens diferentes, o que incentiva muito a questão da criatividade. E aí a criatividade é a que vai gerar a inovação. E o que vem fazendo hoje a diferença no mercado hoje tão concorrido? É o nível de inovação que as empresas possuem, né? Que elas são capazes de introduzir no seu negócio. Hoje eu tenho a honra de trazer aqui um amigão queridíssimo, mas que me deu muito trabalho. Eu fui fazer um resumo do currículo dele. Vocês vão ter que ter paciência e tudo que eu vou falar vale a pena. Presta atenção. Esse meu amigo se chama Valdir Martins. Ele foi secretário de Educação da cidade de Ribeirão Preto até meados de 2025. Ele é professor na Faculdade Zumbi dos Palmares. Ele foi coordenador geral do Instituto de Pesquisa Data Zumbi, diretor executivo da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial. Ele foi executivo do Banco do Brasil, onde ele trabalhou por 36 anos. Além disso, ele é membro em diversos conselhos, tratando de tema diversidade e meio ambiente em diversos níveis. Ele é pós-doutor em administração pública pela FGV, doutor em semiótica, mestrado em comunicação social, tem diversas especializações que eu não vou ler tudo aqui, mas é um monte de especialização e eu vou só destacar as de ciências políticas e de política social no combate à pobreza. O Valdir é graduado em ciências sociais pela USP. Valdir, querido, bom dia, você está bem? Bom dia, Dil. Tô bem, sim. Obrigado aí pelo convite. É uma satisfação, uma honra muito grande participar aqui com você, viu? Eu que agradeço, viu, Valdir? Valdir, eu lendo aqui o seu currículo, você é um cara que quebra aquela coisa de, além de estudar, você também trabalha? Eu tive que fazer isso, viu, Edil? Tive que conseguir simultaneamente fazer as 2 coisas. E eu acredito Parabéns, que esse é um caminho bastante interessante, viu, Edil? não tenha dúvida. Ô, Valdir, o nosso papo hoje aqui é sobre diversidade e inclusão. Eu queria começar fazendo a pergunta mais óbvia. Meu amigo, qual que é a diferença fundamental entre a diversidade e a inclusão? Porque que não adianta discutir um conceito sem falar do outro. Exatamente, Edil. Isso daí é uma pergunta bastante importante, até para a gente poder esclarecer o público que muitas vezes tem dúvidas, né? E eu gosto de conversar, falar sobre esse tema, principalmente quando fala de diversidade, Edil, falando um pouquinho de como isso está dentro de um contexto, né? Qual é o contexto que a gente tem hoje? É um contexto mundial, mas mais especificamente o contexto brasileiro. Então, por exemplo, nós vivemos num país onde nós temos, assim, um nível de diversidade de pessoas, principalmente quando se fala diversidade genética, que é considerado o maior país de diversidade genética do mundo. Então, ou seja, nós temos um nível de diversificação muito grande. Então, quando a gente pega, por exemplo, as últimas estatísticas do IBGE, né, do censo 2022, a gente vê que a gente tem, além da questão, né, da questão racial, onde a gente tem as raças bastante definidas, né, raças e etnias, então a gente tem a diversidade de brancos, negros, indígenas, os amarelos, né, que o censo considera dessa maneira. Você tem todas as demais diversidades que são detalhadas pelo estudo do IBGE, que é a diversidade de gênero, a diversidade com relação a necessidades especiais, né, os famosos PCDs. A gente tem a questão de orientação sexual. Então, ou seja, a gente tem um caldo cultural dentro do nosso país bastante grande. Então esse tema é bastante importante num país como o nosso, principalmente considerando, Edil, que nós estamos falando de um único país que está hoje entre as 10 grandes economias do mundo, o único país com uma maioria de pessoas negras. Então, assim, entre os 10 maiores economias, estamos em décimo, tá? Talvez o ano que vem a gente seja passado pela Rússia. Mas assim, a gente tem essa previsão também. Então a gente está hoje a 10ª maior economia e um país com uma predominância negra. Então quando a gente fala diversidade, a gente está falando justamente da nossa identidade, da nossa essência. E aí quando a gente fala assim, qual a diferença entre diversidade e inclusão, eu gosto de usar da seguinte forma: diversidade é você ter pessoas diversas, você ter características diversas dentro de uma corporação, dentro de um universo empresarial. Então você tem ali a representação de diversos tipos, diversas características que diferenciam as pessoas. Agora, quando a gente fala de inclusão, você está falando de uma coisa um pouco mais aprofundada, que é você, além de ter essa diversidade, você criar um ambiente que permita que essas pessoas que, entre aspas, são consideradas, né,
fora do padrão esperado, né, que é justamente o diverso, você ter uma construção de um ambiente adequado para que ela se sinta pertencente, para que ela se sinta à vontade, para que ela possa desenvolver todo o seu potencial interno e ela possa então criar uma trajetória e ela estar em todos os ambientes que a empresa permite. Então isso é bastante importante. Eu gosto de usar uma analogia que é da Mirna Weiners, né, que é uma consultora americana, que é bastante interessante para entender isso, Edil, que é assim, ó, diversidade é você convidar para festa, inclusão é você convidar para dançar. Entende entendeu? Sensacional, Pois sensacional. é, ela resume bastante, né. É verdade, é verdade. E em muitos lugares as pessoas elas, quando vão, elas ficam tímidas em volta da mesa, e elas não veem a hora de ir embora, porque elas acham que elas não pertencem àquele lugar, né. Exatamente, Edil, é disso que nós estamos falando. Então você percebe que muitas vezes você não tem um ambiente propício que dê segurança psicológica, emocional, que faça a pessoa se sentir pertencente e ela se sentir realmente, né, assim, acolhida naquele ambiente para poder desenvolver ao máximo o seu potencial. E quem perde com isso é a empresa, né, então é isso que a gente está falando. Todo mundo perde, né, Valdir, porque vamos pensar do pior jeito possível, que é o lado pragmático, né. Cara, se a empresa ela traz para dentro dela pessoas diversas, ela vai ter ideias novas e diferentes, né. E com isso aumenta a chance dela ganhar mais dinheiro com isso. Eu tô falando do ponto de vista pior, que é o pragmático. Quando você olha do ponto de vista social, emocional, pessoal, falando de gente para gente, cara, o quanto que essas pessoas poderiam ter vontade de motivação, engajamento, uma distribuição de renda melhor. E eu não estou falando aqui de questões ideológicas, partidárias, políticas, eu estou falando de gente, né, Valdir? Ô, Valdir, você foi menor aprendiz no Banco do Brasil também? Fui menor aprendiz em 84 até 87, viu, Edil. Ah, Foi você entrou em aprendi 84, bastante. eu entrei em 82, você é muito jovem, não sabe disso. Mas cara, lá atrás, nos anos 80, aquela medida de inclusão nossa, né, cara, incluiu a gente no mercado de trabalho, e olha o quanto a gente conseguiu chegar, quer dizer, acho que eu e você somos exemplos, né, de que essa questão da inclusão e da diversidade é uma coisa que efetivamente traz resultados para a sociedade, para a empresa e para as pessoas, né. E você está vendo avanços nisso, Valdir? Tenho visto sim, Edil, até inclusive falando um pouco sobre o que você estava comentando, a questão das empresas, né, adotarem, né, a questão da diversidade, além de ser uma questão ética, é uma questão de responsabilidade social, de justiça social, né, como você estava comentando. E além disso, como você tocou no assunto e a gente estava abordando, quando você tem muitas pessoas diversas, você tem justamente o quê? Você tem visões diferentes, crenças diferentes, origens diferentes, o que incentiva muito a questão da criatividade. E aí a criatividade é a que vai gerar inovação. E o que vem fazendo hoje a diferença no mercado hoje tão concorrido, é o nível de inovação que as empresas possuem, né, que elas são capazes de introduzir no seu negócio. Então isso é bastante importante. Então a gente percebe assim, ó, hoje vem avançando já há algum tempo. No Brasil, a gente teve que avançar principalmente através das legislações. A gente sabe que não é tão simples uma ideia, ela prosperar no mundo corporativo, porque o mundo corporativo ele trabalha com um tempo muito reduzido. Então, normalmente você está com uma visão de curto prazo, curtíssimo prazo, e muitas vezes o CEO, né, as altas lideranças, elas não querem parar para tratar muitas vezes de um tema que é um tema que tem que ser tratado com o tempo que ele precisa, então ele tem que maturar, ele tem que ter um projeto de médio e longo prazo para que ela possa permear a empresa. Então hoje a gente vê um avanço sim, por conta de legislações, por conta da organização da sociedade civil, então a sociedade organizada, ela tem exigido, então você vê isso daí em termos principalmente quando a gente fala de gênero, então hoje as mulheres, né, têm avançado bastante nesse tema, em relação a discussões, ainda não estamos dentro da representação necessária, você tem as pessoas negras também com os movimentos fazendo uma pressão, né, e exigindo um papel muito maior dentro das estruturas empresariais, e a mesma coisa vem acontecendo com os demais grupos. Ainda está muito aquém do que a gente gostaria, mas tem avançado, Edil, tem avançado. A gente tirou esse assunto que era um paradigma, era um assunto que ficava guardado a 7 chaves, ninguém gostava de discutir, e hoje ele é amplamente discutido e ele é realmente aceito, a questão da discussão,
do debate, do lugar de fala, para que realmente a gente possa avançar como sociedade. Nossa sociedade é diversa, então não faz sentido a empresa não avançar nesse quesito, né. Tenho nenhuma dúvida disso, nenhuma dúvida. Eu fico contente pela sua resposta. Mas tem algumas coisas, assim, que eu vejo na imprensa. Nós estamos gravando esse nosso papo aqui em dezembro de 2025, né. Como isso aqui vai ficar na internet para o resto da nossa vida, e um pouco ali adiante, né, então esse parece ser um recorte histórico, né. Mas assim, eu tenho visto que em alguns lugares já começam a ter movimentos na contramão. "Ah, isso é bobagem, a gente não pode ser assim". Inclusive em outros países, né, a gente vê algumas empresas encerrando programas de diversidade e inclusão. Isso será uma tendência, Valdir? É uma exceção? Como é que você enxerga isso? A gente vê que esse movimento ele tem um cunho, assim, mundial, né, Edil. E é muito assim, é compreensível, porque toda vez que você tem algum movimento, né, fazendo pressão em um sentido, você vai ter a reação. Né, você vai ter a reação, por quê? Porque naturalmente as pessoas muitas vezes elas têm medo, elas não têm conhecimento, elas acham que vão sair prejudicadas de um determinado ponto de vista, e isso daí é um movimento que a gente tem observado mundialmente acontecer. Então a gente tem visto, né, os extremismos hoje, né, em termos mundiais, eles têm ganhado uma relevância muito grande. E óbvio, naturalmente, isso atinge também o mundo do trabalho, né, o mercado de trabalho. Então, ou seja, as corporações também são impactadas por esses movimentos. No caso do Brasil, o que que a gente percebe, especificamente, Edil? Teve um certo abalo num primeiro momento? Sim, principalmente, como falei, desses abalos externos, esses movimentos de: "Olha, aqui no nosso país, aqui a gente não vai lidar com essas pautas, né, de minorias", essas coisas todas. Então, ou seja, muitas dessas empresas que são multinacionais, que têm sede em outros lugares, elas têm que seguir muitas vezes esses padrões, né, elas têm que seguir determinadas orientações. Entretanto, como o Brasil é um país que se diferencia por esse nível de diversidade, a empresa ela não pode fazer exatamente como lá fora. Então ela tem que se adequar ao que é a nossa realidade. Porque como eu comentei, né, se você tem, por exemplo, um país majoritariamente negro, com a maioria de pessoas que são do gênero feminino, se você tem cada vez um grau, um nível muito crescente das pessoas hoje descobrindo, fazendo laudos e reconhecendo as suas necessidades especiais. Você tem cada vez mais aumentando as pessoas tendo maior confiança em se autodeclarar na questão da orientação, sexual. Então, ou seja, o Brasil ele está vivendo um momento que teve uma retração por conta disso, mas o que a gente observa efetivamente, de o que é importante que as empresas entendam isso, é que se a cúpula da empresa, o board, realmente comprar a ideia, é muito difícil desse tema retroceder dentro da organização. É muito difícil. Então, muitas vezes, ele retrocede por não ter uma convicção em relação ao tema. Então, as pessoas fazem porque está sendo necessário, está sendo pedido, ou muitas vezes, é um modismo de mercado, então adere por essa questão, mas efetivamente as pessoas não compraram a ideia, não compreenderam, não analisaram e não conseguiram ver os benefícios que isso tudo traz. Então a gente tem observado assim, ó, teve sim uma retração num primeiro momento, mas agora ela já vem se acomodando novamente ao nível que já estava. Novamente, vejo ainda com mais otimismo ainda depois do que você está falando aqui. Agora, meu amigo, quando uma empresa pensa em fazer um programa como esse, que tipo de desafio maior ele tem? E eu te pergunto isso já pedindo o seu comentário do tipo: "Olha, aqui está a dificuldade, aqui está uma dica para superar esse desafio". Como é que você imagina isso? Vejo a primeira questão, Edil, como todas elas, quando a gente fala em liderança e a gente fala esse é um tema que precisa permear a liderança, é justamente você ter esse tema dentro do board. Realmente a alta liderança da empresa, ela precisa compreender e assumir aquilo como uma coisa importante para a organização e não simplesmente ser mais uma tarefa. Então, ou seja, a primeira questão, Edil, é justamente essa, de realmente você ter pessoas que tenham o letramento da diversidade, que conheçam essas diferenças e a necessidade, a importância disso tudo, para que elas possam implementar. Porque quando o exemplo vem de cima, e não é só o exemplo de falar, mas de agir,
aí realmente a organização toda ela é permeada por esse tipo de comportamento. Segundo, são as resistências naturais. Então, ou seja, as resistências que advêm principalmente da falta de compreensão. Por isso que a gente precisa de uma formação para as pessoas. Então, em qualquer empresa que você implementar um programa de diversidade, e aí nós estamos falando de diversidade de todos os níveis, né? Por exemplo, a gente tem se deparado também com outro item bastante importante, Gil, que é a questão etária. Né, então a questão etária é extremamente importante. Por quê? Porque o que que a gente tem observado? As pessoas estão demorando mais para sair do mercado de trabalho, por uma questão de mudanças, né, nas regras previdenciárias e também na expectativa de vida, que é natural, mas ao mesmo tempo você tem, pessoas muito novas chegando ao mercado de trabalho. Então, hoje, as empresas já lidam com até 4 gerações dentro do seu corpo funcional. Então veja bem o nível de compreensão e de letramento que essas pessoas precisam ter. Saber que cada uma dessas gerações tem uma característica e elas são complementares, elas podem trazer benefícios e a gente desarmar o medo natural, né, que assim, que as pessoas têm. Então assim, o desafio é a liderança, então o board realmente assumir e comprar a ideia, a questão de você reduzir as resistências através de um letramento sobre diversidade e você mostrar os resultados e ganhos que a organização pode ter assumindo essa diversidade. Inclusive, Edil, até para ilustração, nós temos diversos estudos feitos pelas grandes consultorias aqui, né, brasileiras, demonstrando que empresas com maior nível de diversidade tendem a ter um retorno maior, né, tendem a ter um resultado mais positivo. Então, olha só o quanto a gente precisa a gente tem de elementos para poder vencer essas barreiras, vencer esses impactos, vencer justamente uma resistência que é natural. As pessoas são conservadoras, né? Elas, num primeiro momento, elas falam: "Caramba, o que que isso daí vai mexer com a minha vida?". Eu tenho muita preocupação em relação a isso. E aí, então, justamente são os grandes desafios que nós temos, viu, Edil? A sua resposta dá origem a outro podcast, meu amigo, outro podcast, porque tem muita coisa que você falou aqui que é riquíssima, né. Eu faço o seguinte comentário do meu ponto de vista, né, acho que, as pessoas de uma forma conceitual, mesmo sem querer, elas são conservadoras, no sentido de querer manter o status quo dela para sempre. Se eu estou empregado fazendo o que eu faço, é isso que eu quero fazer, né. Eu agora há pouco eu brinquei com você que eu era do Banco do Brasil também, e que no começo da minha carreira profissional como menor aprendiz eu rasgava papel. Imagina, se eu tivesse com 14 anos, o que que eu estaria fazendo hoje no Banco do Brasil ou em qualquer banco, né. E manter um status quo dá pra gente muito mais tranquilidade, e ninguém mais tem vida tranquila no mercado de trabalho, né. E a essa primeiro insight que você me deu foi esse, e um segundo, eu até queria, escutar, isso é uma coisa acho que super importante, você falou da questão do letramento. Que conselho você daria para alguém para aprender mais sobre isso? Como é que a gente aprende mais sobre o letramento? Essa é um tema bastante importante, como eu falei. Hoje a gente tem um espaço muito grande para discussão a respeito desse tema. Então a gente tem observado que a sociedade tem se organizado muito a respeito de cada um desses recortes, né, da diversidade. Então a gente tem muito espaço. Primeiro, assim, ó, o que que eu diria que a gente pode? Primeiro, a gente tem que ter um nível de leitura, né, a gente precisa buscar, né, estudos, elementos, livros, para que a gente possa justamente construir um pouco mais de conhecimento. Mas a gente tem também, viu, Edil, a gente tem cursos específicos a respeito. Então, por exemplo, quando a gente fala assim: "Olha, precisa de um curso de um letramento, principalmente para alta liderança". Você tem cursos específicos para alta liderança, entender o que que significa. Então, quando a gente fala assim, ó: "Olha, a questão da diversidade de gênero, a questão de diversidade racial, a questão de diversidade aí, como falei, de inclusão, PCDs, né, a questão de orientação sexual", você entender que, na verdade, nós estamos falando de pessoas. E as pessoas, elas todas têm um potencial muito grande, e todas essas características, elas são complementares, né. A sociedade precisa de todo mundo, a sociedade precisa de todas essas características para poder avançar em vários temas, e o mundo corporativo, o mundo empresarial, ele não é diferente. Ele faz parte, está dentro de um contexto social que vem se transformando. Então quando a gente fala, por exemplo, assim, ó: "Gente, nós estamos passando por um momento muito grande de transformação com relação à inclusão, né, a questão da tecnologia, principalmente, né, a inteligência artificial. Nós estamos passando por grandes mudanças climáticas. Então, tudo isso requer visões diferentes a respeito de como a minha empresa vai se organizar a respeito disso. Então, o que que eu preciso? Eu preciso estudar o tema.
Eu preciso fazer com que esse tema seja discutido de forma ampla, que seja discutido de forma não preconceituosa dentro da empresa. Então hoje você comentou inclusive como as empresas têm como assim, buscar esse letramento, né, Edil. Muitas empresas, elas hoje adotaram o que a gente chama, né, dos grupos de afinidades. Então hoje nós temos muitos grupos eles surgiram e foram constituídos através desses movimentos organizados. Então, ou seja, a empresa hoje ela tem feito grupos de afinidade de cada um desses recortes, internamente. Então a gente pega, assim, várias empresas, vamos pegar o nosso exemplo do Banco do Brasil, você tem grupo de afinidade de todos esses recortes, e esses grupos de afinidades, eles têm assim, a missão de discutir de forma ampla, de forma aberta, de forma, assim, livre, esses temas internamente. Então, a partir do momento que você tem isso, e você tem os patrocinadores, os nossos sponsors, né, interno, se incentivando e adotando isso, você começa a construir um letramento, uma compreensão, e aí isso se torna uma coisa natural, que já deveria ser, mas se torna natural a diferença dentro da organização. Então, eu recomendo isso, viu, Edil, que tenha os grupos de afinidade, que tenha o treinamento, que tenha um processo de sensibilização. Então, o que a gente está conversando aqui um pouquinho, a gente pode estruturar alguma coisa para conversar a respeito com a empresa, falar um pouquinho sobre o tema. Ou seja, tem que começar a conscientizar as pessoas que a nossa característica é essa, e isso só tem benefícios a trazer para todos nós. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E eu vou juntar 2 palavras que você disse nas suas 2 últimas respostas, né, que, cara, isso dá dinheiro, não adianta dizer que não, porque, tem o famoso "alguém viu isso?", porque o que que eu estou falando? Imagina que todo mundo pensa de um mesmo jeito. Então o produto da empresa vai ser conservadoramente o mesmo durante muito tempo. Se tem uma pessoa diversa, se tem um grupo diverso, alguém vai falar: "Escuta, mas e se a gente fizesse? E se a gente fizesse? E se a gente fizesse?". Isso, se for bem conduzido pela liderança, vai trazer naturalmente uma inovação, um pensamento diferente, um pensamento abrangente, pessoas vão estar conectadas a outros grupos sociais, a empresa tem como efetivamente como aumentar a participação de mercado, fazer coisas à frente do seu tempo, só com uma estratégia de trazer a inclusão e a diversidade. Eu estou aprendendo, eu tô só repetindo aqui o que você falou com outras palavras, mas eu estou usando o aprendizado que você já me trouxe aqui. Faz sentido isso que eu falei, Valdir? Não, totalmente, Dilma, totalmente. E assim, quando você comenta, né, e é bastante importante a gente mostrar e falar assim: "Olha, gente, nós temos que ter naturalmente", a gente sabe, o mundo empresarial vive de resultado. Precisamos, ter métricas para que a gente possa fazer, né, uma medição e a gente possa demonstrar que aquilo ali não é um modismo. Nós não estamos fazendo isso porque existe uma onda ali de diversidade, então nós temos que fazer também, não. Como eu falei, nós temos hoje estudos de grandes consultorias, né, que demonstram esse tipo de resultado. Agora, o que que além disso tudo, né, Edil, o que que isso traz de importante para a empresa, e aí dentro do que você está comentando? Por exemplo, uma empresa que demonstra que tem uma diversidade, ela precisa realmente assumir aquilo para ela. E aí ela precisa comunicar aquilo com os seus públicos. Então comunicar isso internamente, comunicar isso externamente. Então veja bem, quando você tem um ambiente de diversidade e inclusão, além da diversidade tem a inclusão, como a gente comentou lá no início, você cria um ambiente propício para atração de talentos, atração e retenção de talentos. Quem não gostaria de trabalhar numa empresa que valoriza as suas características pessoais, que valoriza a diferença, que tem um ambiente adequado, que você pode desenvolver suas potencialidades e ser reconhecido? Então, olha só, e que dê oportunidade de crescimento, porque muitas vezes a gente está falando aqui de diversidade e a gente observa que muitas empresas elas têm diversidades ali na base. Aí ela traz lá muitos estagiários, aquela coisa toda, só que depois para a pessoa ter um crescimento, uma ascensão interna, ela fica muito prejudicada, porque não tem um programa específico para isso. E a gente tem que saber que os grupos que não pertenciam até então ao corpo da empresa, vai ter maior dificuldade naturalmente, porque não estão ambientados com aquele mundo. Então, ou seja, você tem que criar condições para que eles possam serem incluídos efetivamente. Então, olha só, Edil, a gente tem essa questão de atração de talentos, a retenção de talentos que já existem, então você tem um turnover muito menor, você tem a geração de resultados,
você tem justamente um ambiente de convívio melhor, você tem, assim, a sua marca passa a ser vista de forma muito diferente, né, no mercado, e você tem a capacidade de influenciar toda a sua cadeia. Olha isso. Então, olha o quanto que a diversidade pode trazer em termos de benefícios e resultados positivos para uma organização. Maravilhoso, mas inspirador o que você falou. Agora, ô Valdir, eu vou falar uma coisa que é para você dizer o contrário, ok? Combinado? Claro. Ô Valdir, tudo isso que você está falando aí é só coisa para grande empresa, então quer dizer que pequena empresa está fora dessa? Comenta um pouco disso. Não, muito pelo contrário, viu, Edil? A gente quando fala principalmente e essa pergunta é extremamente importante, porque a grande maioria das nossas empresas no nosso mercado brasileiro, elas são médias, pequenas e micro, né. Então, assim, nós estamos falando da maioria. E aí a gente tem uma facilidade no seguinte sentido, como a gente falou, esses outros portes de empresa, eles têm a mesma dificuldade das grandes, que é a primeira questão, o board comprar a ideia. Porque se o board, a grande liderança, a alta cúpula não comprar ideia, nada funciona. Nós sabemos, né, Edil? Você está numa empresa, se não se o dono ali, se o dono de uma média, pequena ou microempresa não comprar ideia, não funciona. Agora, por outro lado, ele tem um nível de proximidade muito maior com os seus funcionários. Olha isso, como é positivo. Então, se ele for uma pessoa que passou por um processo de letramento sobre diversidade, se ele compreendeu o tema, se ele percebeu que aquilo realmente traz um ganho, ele tem uma capacidade de influenciar o seu corpo funcional muito maior do que uma empresa maior, uma empresa grande. Por quê? A empresa grande ela tem diversos níveis hierárquicos, uma burocracia, todos os comitês. Agora, uma empresa média, pequena, ele tem uma capacidade de comunicação e de influência muito direta. E aí ele tem uma capacidade de identificar esses gargalos, essas necessidades, muito mais rápida. E aí, Edil, até conversando a respeito de um tema que é bastante importante, né, qual a primeira coisa que uma empresa tem que fazer? É o senso. É o senso interno de saber quando vai falar de diversidade, tá bom, como que é constituído o meu corpo funcional? Quantas pessoas eu tenho de cada característica? Porque a maioria, Edil, quando a gente conversa sobre isso, a maioria não tem nem o senso. E é aí que a gente precisa começar, porque se eu não tenho um diagnóstico, eu não sei se é um retrato da minha empresa, como é que eu vou saber o que que eu tenho que fazer? Então a primeira coisa é a gente ter a gente definir, né, uma periodicidade de fazer aquele censo, porque você faz hoje, e aí você implementa determinadas políticas, daqui ao ano que vem ou no outro ano você tem que fazer um outro para saber se aquilo avançou, e aí são aquelas famosas métricas que a gente estava comentando. Então, quantas pessoas eu tenho com cada característica, como isso está evoluindo, não está evoluindo, nós temos conseguido dar ascensão, as pessoas estão se sentindo bem. Pesquisa de clima, então, você fazer uma pesquisa de clima onde as pessoas possam, né, se manifestar e dizer se elas se sentem bem ou não naquele ambiente. Então, Edil, isso você pode, tanto atuar nas grandes empresas, mas principalmente nas empresas médias, pequenas e micros. Então, essas empresas, o porte da empresa, ela permite sim que a gente possa, adotar, políticas de diversidade de forma muito efetiva, viu, Edil? Adorei, adorei. A gente tem no nosso canal, agora em dezembro de 2025, cerca de 22.000 inscritos. É até legal falar isso, porque eu vou rever esse vídeo muitas vezes, né, e é legal de saber para onde aonde foi o canal, né. E boa parte das pessoas que assistem a gente trabalham justamente ou são donas, né, de pequenas e médias empresas, né. E aí a gente percebe a importância da questão de uma formação de cultura. A Isabela Razaboni é uma amiga querida que veio aqui falar sobre cultura. Ela disse uma frase que eu nunca vou esquecer. Ela falou assim: "Edil, cultura numa empresa é que nem lavar escada, tem que ser de cima para baixo". Isso que você está falando fica absolutamente conectado. Mas, Valdir, uma observação minha que eu queria um comentário seu. Tudo bem, eu fiz aqui, criei um ambiente diverso, né, eu incluí pessoas, mas às vezes eu acho que para aumentar a qualidade dessa inclusão, às vezes eu não preciso só contratar uma pessoa diversa, eu preciso fazer com que essa pessoa tenha uma opinião crítica, em que ela entenda do negócio, para que a opinião dela tenha mais qualidade, porque senão eu consigo escapar das estatísticas.
como é que é o seu senso interno? Não, 35% do meu público é diverso. E quanto por cento dessas pessoas participam das decisões da empresa? Talvez isso falte. Faz sentido esse meu comentário? Talvez a empresa também tenha que atuar na formação desse público? Sem dúvida nenhuma, viu, Edil? Você tocou num ponto bastante importante. Como a gente comentou, né? Você trazer pessoas e colocar dentro da empresa, dentro da organização, você tá praticando a diversidade. Você está trazendo. Agora, para que você possa, né, que ela assuma e ela se sinta à vontade, você tem que demonstrar qual é a cultura da organização. E aí, dentro de um projeto, né, dentro de um projeto de diversidade, você tem que ter o tema que fala sobre formação. Capacitação, a gente chama de capacitação. Você tem que capacitar essas pessoas, não só em diversidade, mas em outros temas. Então, por exemplo, quando você faz e a gente trabalha com alguns pilares que são bastante importantes, né, eu digo assim, ó, primeiro você tem que ter o senso, que isso é básico, como falei. Depois você tem que passar por um processo de conscientização, ou seja, conscientizar todas assim, os níveis da empresa, da importância de você ter uma diversidade. Terceiro, você vai fazer um recrutamento e seleção. Muitas vezes você vai ter que fazer um recrutamento mais direcionado. Então, olha, por exemplo, nós precisamos de mais mulheres na empresa. Você tem que fazer um recrutamento, uma seleção com viés de trazer mais mulheres. Não tem como. E isso serve para qualquer outro recorte. Quando você traz para a empresa, você recrutou, selecionou, você tem que criar esse ambiente e você tem que formar as pessoas, você tem que capacitá-las para que elas possam estar preparadas para o próximo nível. E aí isso é como a gente falou, o ambiente adequado para que a pessoa possa se desenvolver. Por isso que muitas vezes, Edil, não dá certo alguns programas assim de como você até comentou de cultura aí, mas também principalmente diversidade, porque aí as empresas não querem ter orçamento para isso. Tem que ter orçamento, tem que ter um orçamento para uma política de diversidade. Por quê? Além de fazer todas essas questões que a gente, comentou, você precisa capacitar as pessoas. Então, se a pessoa tem um gap, vamos supor, você está numa grande empresa, tem um gap e a pessoa precisa aprender uma segunda língua. Gente, você vai ter que investir na pessoa para aprender a segunda língua, não é? Então, isso é muito natural. E isso daí tem que estar dentro de um programa de comunicação interna e conscientização, como a gente comentou, para que o funcionário interno que já está lá, ele não se sinta prejudicado, mas pelo contrário, você está levando uma característica, né, um tema que é importante para quem está entrando, para um grupo que nunca teve a oportunidade de estar dentro do corporativo. Então, Edil, quando a gente fala capacitação, é exatamente isso, você preparar, você fazer programas de trainee, que a gente tem visto, né, quando a gente fala muito de diversidade, a gente teve alguns programas clássicos no mercado, né, você lembra? Que inclusive deu um barulho muito grande. Só que num primeiro momento deu esse barulho, hoje ele já está consolidado. Então muitas outras empresas fazem programas de trainee, fazem programas de capacitação específico, faz programas de preparação para que as pessoas possam ter um nível de ascensão que até então elas não tinham. Então a gente tem que investir sim em capacitação e isso tem que ter um orçamento para que a gente possa fazer a coisa avançar, porque senão dá aquela sensação de que a gente fez a diversidade, mas ela não funcionou, ela não andou. Então é nesse sentido, viu, faz todo sentido o que você comentou. Eu anotei aqui que você falou, tá? Olha, passo um é o board, o passo 2 é o censo, o passo 3 é um programa de conscientização, o passo 4 é um programa de recrutamento e seleção, direcionado, e o passo 5 é um programa de formação. Viu? 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 Cara, E o passo 6, Edil, e o passo 6 é o projeto de ascensão, de você ter um é claro, programa de ascensão mesmo. é. Então, ó, E a isso tem acontecido em muitas empresas, inclusive no nosso bancão lá, né. Inclusive você tem um programa de você falar: "Olha, agora a gente está aqui no mesmo nível, agora nós precisamos ter essa diversidade". Por quê? A gente sabe que as estruturas institucionais, elas são resistentes, como a sim, gente comentou, né. Então tá, as resistências vão acontecer. Então é. você precisa muitas vezes ter uma postura, uma política afirmativa de você poder ter uma diversidade, senão você se torna muito mais difícil. Ô Valdir, eu tô com muita raiva que a gente tá com o tempo esgotando aqui, e é isso tá me tirando, assim, o bom humor. Mas o que eu não posso deixar de comentar isso, é que se você faz esses passos que estão aqui, a ascensão é um processo natural, então ela tem uma chance muito maior
de ser vista como um processo absolutamente tranquilo, né. Aí, ou seja, a diversidade passa a ser traço da cultura da própria empresa. Então ela para de ser comentada, porque na verdade não, errado é se comentar: "Não, precisamos contratar mais". Não, cara, a gente já tem aqui, né. Então isso me parece ser um processo que passa a ser mais natural. Agora, quando esses passos não são bem dados, a ascensão de uma pessoa diversa, ela pode causar estranheza. E se isso acontecer, é porque esses passos anteriores, especialmente o 2 aqui da conscientização, eles não foram bem efetivados. Tá vendo como eu aprendi com você, velho? Tá vendo? Ah, você tá Calma, calma, eu aprendi, velho. tá bem atento, né, Edil, tá bem atento. Mas você não, você captou, assim, fantasticamente, é isso mesmo. Sabe, esses passos são importantes, justamente para tornar a coisa muito natural, como a gente falou, né, Edil. Nós estamos num país diverso e a diversidade tem que ser encarada como uma coisa muito natural. É verdade. Não tem que criar aquela causar nenhuma estranheza, nenhum É, desconforto, nenhum problema, né. acho que a única estranheza é a gente ter demorado tanto tempo, mas deixa pra lá. É. Nossa, esse dá outros podcasts. É, exatamente. Meu amigo querido, eu infelizmente tenho que te fazer uma última pergunta deste podcast, porque, considere-se intimado, né, a fazer mais bate-papos como esse, porque acho que esse aqui foi basicamente uma coisa introdutória. Daria para a gente poder falar mais sobre métricas, sobre o que fazer para se tornar mais inclusiva, e isso aqui a gente vai deixar para um outro papo. Mas, Valdir, eu faço essa pergunta para todo mundo que vem aqui conversar com a gente, pensando que Atingir é uma empresa de treinamento, de educação corporativa que fala de liderança e fala de negócios. Mas eu queria encerrar o nosso papo aqui hoje, fazendo uma pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui. Valdir, querido, o que é liderar? Bom, e eu vou responder assim, ó, no contexto da diversidade e inclusão, liderar transcende a mera gestão de tarefas e de equipes. Então, para mim, liderar nesse contexto de diversidade e inclusão é a capacidade de influenciar, é a capacidade de inspirar e a capacidade de guiar pessoas e organizações, em direção a um propósito comum. Aproveitando e incentivando o potencial máximo de cada uma das pessoas. Amei a definição, simples, objetiva e no meio da mosca. Pô, Valdir, não tenho palavras para te agradecer a generosidade do seu papo aqui. Novamente, eu vou te ameaçar, né, com o convite para você voltar aqui, para você poder falar mais coisa para a gente. Queria te agradecer demais e agradecer o quanto que você me ensinou aqui, meu velho. Obrigado, viu? Eu que agradeço, estou sempre à disposição e foi uma oportunidade única aqui. Muito obrigado pela gentileza aí, né, do seu convite aí. Obrigado, viu, Edil? Obrigado eu. Pessoal, eu tenho certeza que vocês curtiram, o papo foi muito legal, foi uma aula aqui. Fiquem de olho, semana que vem tem mais. Um abração, muito obrigado, valeu.